Quando a gente pensa em emagrecer, a primeira coisa que a gente tem medo e tem receio é de estagnar no peso, não é isso? Pois eu vou dar algumas dicas para vocês, enquanto nutricionista, como vocês devem fazer para evitar essa estagnação de peso que nós chamamos de efeito platô. Primeira coisa, é muito comum, aceitável e até metabólico a gente estagnar no peso por até 3 dias. Ou seja, não quer dizer que vocês vão fazer tudo certinho, beber a quantidade de água, comer nos horários, jantar cedo e no outro dia vocês têm que eliminar peso necessariamente. Então, até 3 dias pode acontecer de vocês estagnarem nesse peso e tá tudo bem, isso é aceitável, metabolicamente falando, está tudo ok com vocês, isso não é chamado e considerado efeito platô. Mas a partir do momento que a gente está no processo de emagrecimento e a gente passa a fazer as mesmas coisas sempre e o peso ele começa a estagnar por mais de 3 dias, a gente já começa a ficar de olho nesse efeito platô. Certo, Carol? Mas o que fazer para evitar esse temido efeito platô? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é em aumentar o déficit calórico, ou seja, gastar mais e consumir menos. Mas não é necessariamente apenas a quantidade menor de calorias. Não é isso. A gente tem sim que se alimentar. Não quer dizer que vocês não devem comer. Né? Tem muita gente que fala assim, eu posso comer pouco para emagrecer? Eu preciso comer quase nada para emagrecer? Não, a gente precisa comer certo. Comer uma quantidade boa de gordura, uma quantidade boa de proteína, faz com que vocês aumentem a massa magra e essa perda de peso, ela seja uma perda de peso saudável, de maneira que esse aumento de massa magra faça com que vocês não entrem nesse efeito platô, inclusive. Muitas vezes, pessoal, comer pouco ou comer quase nada de proteína, achando que está emagrecendo, vai fazer vocês entrarem nesse efeito platô. Justamente pela perda de massa magra, justamente porque o corpo de vocês diminui esse metabolismo para compensar essa falta de nutriente. O nosso corpo ele é sábio. Se você passa a não se alimentar, ele vai diminuir o seu metabolismo para evitar que você fique doente, que você tenha uma perda de peso muito grande num curto espaço de tempo. É por isso que vocês entram nesse efeito platô. Aí, a partir de agora, além de vocês terem que realmente se alimentar e ter esse déficit calórico aumentado por exemplo, uma atividade física a mais que vocês ingressam, variar a quantidade de atividade física que vocês podem fazer. Então, assim, essas estratégias vai fazer com que vocês realmente não estabilizem no peso. Mas existem também, por exemplo, os alimentos termogênicos. São alimentos emagrecedores? Não. Canela é emagrecedor? Não. Hibisco é emagrecedor? Não. Chá verde é emagrecedor? Não. As pessoas acham, esse alimento emagrece. Gente, o que emagrece é que vocês aumentam o metabolismo e vocês acabam emagrecendo. Mas não é a canela, não é o hibisco, não é o chá verde que é emagrecedor. São o conjunto das nossas atitudes que são emagrecedoras. Então, a gente não pode achar que a canela é emagrecedor, que o hibisco é emagrecedor. Os alimentos termogênicos, a pimenta, né, ajuda a gente a ter um metabolismo mais ativo e a gente perder peso mais rápido. Mas com todo o cuidado de realmente se alimentar e não achar que deixar de comer vai emagrecer. Deixar de comer vai fazer o seu corpo estagnar no peso porque o seu metabolismo diminui e porque você perde massa magra, então quanto menos músculo, menor é o seu metabolismo. Outra coisa que ajuda demais no processo para evitar esse efeito platô é variar as estratégias nutricionais. Comer de 3 em 3 horas é o correto? Não necessariamente. Comer de 3 em 3 horas é bom para quem quer aumentar a massa magra, porque você precisa do aporte de aminoácidos, então você coloca ali, por exemplo, uma fonte de proteínas de 3 em 3 horas. Mas para o emagrecimento, se você come de 3 em 3 horas e vive comendo de 3 em 3 horas, não faz um jejum intermitente, não faz uma estratégia low carb, não faz uma estratégia cetogênica, você acaba estagnando no peso porque você tem a mesmice nutricional. Sabe o que é a mesmice nutricional? É você fazer sempre a mesma coisa.
isso vai estagnar o seu peso. Então a gente precisa ficar ligado na forma como a gente está fazendo. Se você faz sempre a mesma coisa, você vai estagnar rapidamente o seu peso e vai ser difícil desagarrar essa balança aí, porque você sempre faz as mesmas coisas e acha que isso vai fazer vocês emagrecerem. Eu ouço demais isso. Poxa, Carol, eu como tão pouco. Aliás, eu não como quase nada. Eu pratico caminhada e eu não emagreço. Isso daí não vai fazer vocês emagrecerem. O que faz vocês emagrecerem é vocês variarem a estratégia nutricional, é vocês comerem o que deve ser consumido e vocês variarem na atividade física para fazer o seu corpo sair da estagnação. Se você caminha 30 minutos todos os dias na mesma intensidade, é óbvio que daqui a 7 dias o seu corpo não vai precisar fazer esforço nenhum a mais, ele já está acostumado com aquilo ali. Então ele precisa de repente subir uma ladeira, ele precisa de repente intercalar uma caminhada e uma corrida, você precisa de repente chamar um professor e fazer uma aula de boxe. Ah, Carol, não posso fazer boxe, vai fazer uma musculação. Ah, Carol, não posso fazer musculação. Gente, pense em alguma coisa para melhorar essa atividade física, porque o seu corpo está acostumando naquela atividade física. Porém, muitas vezes o paciente ele não tem nem noção, mas ele quer que a gente dê um jeito naquele peso dele, ele acha que é o nutricionista que não está conseguindo dar jeito na perda de peso dele. E não é isso. É porque a gente passa as estratégias e o paciente não faz. E não é o nutricionista A, nem o nutricionista B, nem o nutricionista Y, São Paulo, do Rio de... Não, o problema está no paciente, que não faz as estratégias nutricionais passadas por esses nutricionistas. E muitas vezes ele fica rodando o Brasil inteiro atrás do melhor nutricionista, quando muitas vezes ele não tem sido o melhor paciente. Então, pessoal, percebam que são detalhes que trazem o emagrecimento efetivo. Quando a gente fala no programa Mereço Mais Isso, o paciente ele começa a entender e a gente se encontra toda semana e eu trago isso em lives e eu trago isso em encontros, eu trago isso nos nossos grupos do programa Mereço Mais para os nossos pacientes e aí ele fala assim, poxa Carol, eu não tô parando de emagrecer, eu já tô feliz com o meu emagrecimento, eu não quero nem mais emagrecer, eu não tô parando de emagrecer. E eu falo, isso não é mágica, isso na verdade você aprendeu a emagrecer e por isso que você não para de emagrecer. Só que agora para a gente parar de emagrecer a gente vai ter que entrar com outras estratégias para poder aumentar a sua massa magra, para poder você consumir mais carboidrato, porque aí você já está emagrecendo demais. Então, pessoal, não tem segredo. Na verdade, são estratégias que a gente precisa entender e colaborar com o seu profissional, com o seu nutricionista, para que vocês possam não estagnar no efeito platô. Combinado? Então é isso, espero que tenham gostado, compartilhem, curtam, se estiverem assistindo pelo nosso canal no YouTube, que nós temos vídeos semanais, né? Nos segue, compartilhe o nosso canal, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas e trazer informações relevantes quando a gente fala em emagrecimento, estilo de vida e em saúde em primeiro lugar. Um beijo e até a próxima!